Bom dia ou boa noite, povo abençoado, povo brasileiro. Saindo para uma caminhada. Uma coisa que amanheci hoje pensando na minha mente, que você tem você nasce com um dom. Você nasce com um dom. Você adquire um talento. E você tem uma vocação. Todos nós temos um dom. Todos nós temos um talento. E todos nós temos uma vocação. Eu não sei qual é o seu talento. Eu não sei qual é a sua vocação. E eu não sei qual é o seu dom. Mas uma coisa eu sei. Qual é a sua performance? Qual é a performance de quem tem essas três características? O dom, o talento e a vocação. E essa veio na minha mente. Comecei a refletir hoje sobre essas três características e gostaria de explicar as três características de quem tem um dom, quem tem um talento e quem tem uma vocação. Qual é o dom? Todos nós nascemos com um dom. Todos nós nascemos com dom. Uns para música, outros para dom artísticos, outros para obras, outros para culinária, medicina, ciência, etc. Esse é um dom. E como que nós descobrimos esse dom? Às vezes você nasceu num lar aonde nenhum da sua família, nenhum membro do lar toca nenhum tipo de instrumento. Não toca nenhum tipo de instrumento. E nunca teve esse instrumento em casa. Mas aí você começa vai na casa de alguém, conhece alguém, na escola, na igreja, e vê um instrumento. E começa tocar aquele instrumento, começa a brincar com aquele instrumento. E logo começa a descobrir que você tem um dom de ser um baterista, um guitarrista, um violinista. E aí começa a aprender, a aperfeiçoar. E esse dom que você tinha transforma-se num talento. E esse talento que você adquire, que você não tinha na sua casa, no seu lar, na sua família, esse talento gera uma vocação. E às vezes você é convocado e através desse talento, desse dom, vira não só a sua arte, mas vira o seu recurso. Alguns têm o dom para ser um empresário, né? Tem um dom para ser um grande cientista. Às vezes na sua casa, a sua família, os seus pais sempre trabalharam com CLT, ou seja, carteira registrada. Sempre trabalharam e sempre tiveram bons benefícios, boa remuneração. E você estudou, fez a faculdade, ou não estudou, mas você trabalha por conta própria, você monta o seu negócio. Ou seja, você tem o dom de trabalhar por conta e montar seu negócio. E através desse talento, desse dom, gera um talento. E desse talento gera uma vocação. Ou seja, você se torna um micro, um médio ou um grande empresário. Isso gera essa vocação. Você cresce, né? É conhecido. Mas eu vou falar depois sobre a performance.
Então todos nós somos dotados de dom. O dom gera talento e o talento gera vocação. No mundo espiritual, no mundo religioso, às vezes nós começamos na igreja, seja no mundo espiritual, seja no catolicismo, na qual religião que for, mas eu vou falar da parte que a qual eu conheço, na parte do evangelho, né? Do cristianismo voltado por evangelismo, pelo evangelho de Cristo. Nós vemos aquela criança na igreja louvando a Deus no grupo das crianças, depois para o adolescente, depois para a mocidade e assim vai. E lá uns volta-se para a música, outros se voltam para a diaconia, outro para o ministério, outros para o louvores, outros para a pregação, outros para a ministração, outros para pastorado. Dali começa a gerar os frutos, né? Tem um dom, vem a vocação, vem o talento que você começa a desenvolver. Se você quer ser um pregador, você vai fazer teologia, vai estudar, se você vai ser um pastor, mas depois gera o talento, vem de você aperfeiçoar, de você estudar. Aí depois vem a vocação, ou seja, você é vocacionado para o ministério de Cristo. E depois eu vou falar da performance. Voltando no raciocínio, você tem um dom, você nasceu com um dom, você tem talento e através do talento você tem uma vocação. E eu vou falar da sua performance. Entrando no raciocínio novamente, eu estou falando de dom, estou falando de talento, estou falando de vocação. Alguns têm as suas empresas, ou seja, através do seu dom, através do talento desenvolvido, através da vocação, se torna um empresário, um micro, um grande, um médio empresário, né? Outros passam a vida inteira trabalhando de CLT, carteira registrada, e são bem sucedidos onde trabalham, são bem remunerados, têm seus recursos, seus benefícios e conseguem cuidar da família e do lar, né? Isso são coisas que a gente adquire. E nessa questão de trabalho agora, falando de trabalho, do dom, do talento, da vocação e da performance, trabalhei com pessoas prestando serviços em muitas empresas, porque eu nunca trabalhei de empregado para ninguém, eu sempre fui prestador de serviço e prestei muito bem o serviço aonde trabalhei. E depois eu vou falar da performance, ou seja, nem sempre a minha performance foi boa. E eu lembro um fato agora e me faz lembrar, numa empresa, numa grande empresa, numa multinacional, e tinha uma pessoa que já trabalhava naquela empresa há 35 anos, ou seja, um grande salário, um salário bom, e ele vivia de aluguel, ou seja, pagava aluguel numa cidade boa, num lugar bom, onde tinha grandes benefícios, e ele pagava aluguel. Ele vivia de aluguel, ele tinha condições de pagar um bom aluguel, tinha condições de manter aquele seu padrão de vida da sua família.
E tinha uma outra pessoa, um outro cidadão de idade já tinha seus 50 anos, ou seja, não tinha nenhum curso médio, não tinha o primário, não tinha estudado ainda nem o primário. Morava na periferia, não morava numa grande cidade, não morava numa grande região importante, vivia em periferia. E aquele ajudante, ou seja, aquele senhor, aquela pessoa que não tinha um grau de instrução, e como era um local mais ou menos como aquele que eu vou mostrar, não sei se vocês pegam, tá meio distante, meio morro acima. Então aqui nós vemos que aquele que tem condições melhor sempre adquire imóvel na parte mais baixa. Aqui vai ser um grande empreendimento, olha lá, na parte mais baixa. Quem mora naquelas localidades lá no alto, que não sei se a câmera vai conseguir pegar, são pessoas que não tiveram aquelas condições de comprar na parte mais baixa, mas investiram lá na parte alta. E na parte alta conseguiram construir sua casa. E depois veio os recursos, né? E aquele irmão comprou numa parte caída para baixo da rua, descendo para baixo, morro abaixo. E aí ele começou lá embaixo, ele fez um cômodo com banheiro, cobriu ali de telha, e ali saiu do aluguel, morando, trabalhando de ajudante, ali ganhando o salário mínimo, ganhando a média de salário mínimo, fazendo seus bicos no final de semana, saiu do aluguel e foi para aquele cômodo. Aí vai trabalhando, ele consegue colocar uma laje ali, puxa mais um barranco em cima daquele cômodo que tinha embaixo com banheiro, joga mais 2 cômodos em cima, cobre com telha, trabalhando, fazendo os seus bicos, e aí ele consegue fazer mais a seta em cima e constrói mais 3 cômodos. Coloca uma laje e faz mais 3 cômodos em cima. Ou seja, tinha uma embaixo, fez 2 em cima e agora faz 3 em cima. Trabalhando com bastante custo, demorando anos para fazer, dependendo de férias, 13º, dependendo de bico, dependendo da família ele ajudar, da esposa ajudar. E aí ele constrói e chega mais 3 cômodos em cima. Aí trabalhando com aquela laje, ele faz mais 4 cômodos em cima, ou seja, com a garaginha, e consegue ficar da altura da rua, né? E aí aquele irmão que trabalha que tem um bom salário naquela empresa, tem um cargo bom, um salário bom, ainda paga aluguel. Só que se aquela empresa um dia, ou ele o mercado passar por uma bancarrota, ele ter que mudar de posição de empresa, os salários, vai ter dificuldade com os salários. Acontece comigo, acontece com você e vai acontecer com todo mundo, ou seja, você vai ter que voltar ao mercado de trabalho de novo, o salário é outro. E se por um acaso você ficar parado, aquele irmão que tem condições de pagar um bom aluguel, aonde ele paga aquele irmão, naquela cidade ali, ou seja, naquela redondeza, vai ter dificuldade. Ele vai ter que mudar o seu custo de vida, vai ter que mudar de posição, é uma dificuldade grande, é um risco que aquele irmão corre, mas ele quer correr aquele risco. Agora aquele irmãozinho, e aí alguém que talvez vai ouvir essa mensagem completa e vai ver essa parte dessa mensagem que eu estou falando desse irmãozinho, de repente possa se identificar com esse irmão, ou qual é o irmão que eu estou falando. E aí os irmãos foram fazer uma visita na casa desse irmão, ou seja, ele tinha 1, construiu mais 2, são 3, construiu mais 3, são 5, construiu mais 4, 7. Aí ele tinha, ou seja, já estava em idade, ele tinha
Ele tinha embaixo uma casa para alugar de um cômodo, em cima alugava mais 2, depois alugava mais 3 e ele morava em cima com a entrada para baixo, ou seja, ele tinha 3 aluguéis, ou seja, 3 tipos de aluguel. Ele tinha 3 recursos. Aquele irmão que tinha um salário mínimo, ajudante, não tinha nenhuma formação, agora além da sua aposentadoria que ele ia ter 3 recursos, ou seja, 3 benefícios. E aquele irmão que tinha um bom salário, que ganhava um bom salário, aquele irmão agora, ele não tinha nada, ele ia ter que depender, ou seja, o mercado de trabalho ia ter que depender agora de outros recursos. Voltando o raciocínio, e na visita que foi fazer a casa daquele irmão, chegando ali na casa daquele irmão, os irmãos chegando ali, olhando, e um irmão perguntou pro irmão assim: ô irmão, você construiu todas essas casas aqui, foi construindo, você teve um bom salário, né, para construir tudo isso aqui? Ele falou: não, eu sempre ganhei salário mínimo, eu sempre vivi de salário mínimo, mas graças a Deus, ou seja, Deus me abençoou e eu fui devagar, e hoje agora eu moro aqui em cima, né? Eu moro aqui em cima no nível da rua com a minha família, e eu tenho agora essas 3 casas. Tenho 3 cômodos debaixo do meu, tenho mais 2 e lá embaixo tem mais um, ou seja, com uma pessoa solteira, uma família, um casal que precisa sair de um aluguel mais barato. Em cima tem 2 cômodos, se a pessoa tem um filho e também precisa de um aluguel mais barato. E tem um de 3 cômodos em cima, né? E agora eu moro aqui. Agora futuramente, que eu quero voltar para minha terra, eu voltando para minha terra, aí eu alugo em cima, aí eu alugo aqui em cima, que aqui em cima já tem 3 cômodos com a garagem na frente, né? E aí eu vou viver minha aposentadoria lá na minha cidade, lá no meu interior, da onde eu vim. Resumindo agora eu vou entrar na parte da performance. Aquele irmão que sempre teve um bom recurso, aquele irmão que sempre ganhou bem, que foi sempre bem sucedido no trabalho, esse irmão, ele ganhou, ele teve o talento de crescer a empresa, teve um dom de ser um supervisor, de ser um arquiteto, de ser um inspetor de qualidade, de exercer uma função assim importante na empresa. Agora ele não tem nenhum recurso, ou seja, quando a gente pega uma certa idade, o nosso gasto, o nosso custo, ele é maior. O rio, a maré está subindo, já tomou conta da rua 7, maré cheia. E aí eu entro, ou seja, nessa reflexão, qual foi a performance? Ou seja, esse irmão que ganhava um salário mínimo, ele teve o dom de poder trabalhar, se dedicar, final de semana ser o meia colher, como a gente chama, meia boca, e ali trabalhando, foi construindo, aí morou em cima, alugava embaixo, com o aluguel de baixo, ajudava a manter a de cima, depois foi fazendo, ou seja, ele teve uma boa performance. Aquele irmão que ganhava bem, era bem sucedido, ou seja, faltou-se performance para ele, sossegado, ele se sossegou, ou seja, ele não conhece a parábola das formigas. Mas não é nessa questão que eu quero falar só sobre performance. A pergunta que eu quero dizer, todos os dois têm dom, têm talento e têm vocação. Mas qual é a questão da performance? Tanto para os dois, a performance é a mesma. Esse irmão que ganhava um salário mínimo, que às vezes final de semana ele tinha que ir lá
trabalhar, que ele tinha de final de semana carregar areia, bloco, tijolo, a família, comer no terreno, passar final de semana ali. Ou seja, muitas das vezes ele esteve cansado, muitas das vezes ele esteve indisposto, indigesto, muitas das vezes ele quis ficar em casa, muitas das vezes ele falou, hoje eu não vou, muitas das vezes ele quis desistir, muitas das vezes, ou seja, ele falou, não dá mais, eu acho que eu vou parar. Por quê? Porque mesmo com o dom, com o talento, muitas das vezes, ou seja, o cansaço chega, a saúde, ela atinge o cansaço, a indigestão, indigesto e várias situações, e você às vezes quer parar, mas ele não podia parar. Estava garoando, ou seja, não dava para sentar o broco, eu vou carregar areia. Dava para chover, não dá para sentar o bloco, não dá para carregar areia, eu vou aplanar o quintal. Ou seja, mesmo com a sua, com o seu dom, com o seu talento, muitas das vezes ele não queria ir, muitas das vezes ele queria parar, mas a performance, muitas das vezes você faz, mesmo você tendo, o que eu queria refletir, que mesmo às vezes você tendo o dom, você tendo o talento, você tendo vocação, muitas das vezes você faz sem vontade, você tem que ir sem vontade, você não quer caminhar, mas você tem que ir, né? Às vezes a pessoa é um padeiro, um alfaiate, é um cantor, é um artista, às vezes nós fala, poxa vida, esse rapaz ganha tanto dinheiro, é um ator, é um artista, é um grande pregador, mas olha, ele vai, ele canta, mas muitas das vezes a performance dele falando, hoje eu não quero ir, hoje eu queria ficar em casa, né? É como a mãe que ama os seus filhos, a mãe que tem um filho pequeno, que precisa da mamadeira, acordar na madrugada, fazer a mamadeira, trocar a fralda, ali, ela ama, ela dedica a família, dedica o lar, mas muitas das vezes, ou seja, antes do filho acordar, antes do filho chorar, ela já se levantou, já está com a mamadeira quentinha, só aguardando para poder, como eu estava dizendo, esta mãe, muitas das vezes, ela acorda antes do filho chorar, com aquela alegria, com a dedicação de uma mãe, de uma cuidadora, né? De uma mãe zelosa, mas muitas das vezes, o filho precisa chorar para ela acordar, e muitas das vezes, se pudesse, ela não levantava, se pudesse, ela não faria mamadeira, porque tem dia ruim, tem dia que a performance não é a mesma. Você que vai na academia, o instrutor de academia, que eu conheço um moço instrutor de academia, ou que mesmo que faz o seu exercício, que tem o seu exercício diário, que tem a sua dieta, que tem a sua vocação, aquela coisa, e ele vai com prazer para fazer seu exercício, mas tem dia que a performance dele está diferente. Se pudesse, ele não ia, se pudesse, ele não fazia. Às vezes ele tem que fazer perna, ele diz, olha, se eu pudesse eu não ia hoje na academia, mas ele tem que ir. Só que aquele dia a performance não é a mesma coisa. Então, por isso que eu te disse, eu não sei o seu talento, eu não sei o seu dom, eu não sei a sua vocação, mas a sua performance, com certeza, eu conheço, porque as performances são todas iguais, né? O resultado são todos iguais, o dia a dia são todos iguais, para o rico, para o pobre, para o artista, para o não artista, porque ganha 100 salário mínimo, para quem ganha 1 salário mínimo. A performance, o dia a dia sempre é
a mesma coisa, não tem diferença, né? Aí tem como nós vamos ver isso, como que nós vamos ver a nossa vocação, como nós vamos ver o nosso dom, o nosso talento. De repente a gente se sente entristecido, não é para mim, eu não estou com vontade, eu acho que eu não tenho o dom, eu acho que eu não tenho talento, eu acho que eu não tenho vocação para isso. E às vezes a gente fica perguntando, não tenho vocação para fazer esse tipo de coisa. Não, é a performance que está te incomodando. Então quando você vê que a sua performance começar a mudar, as suas circunstâncias começar a mudar, você não pode parar. Então, qual é a reflexão dessa mensagem então, pastor? O que o senhor quer dizer então? Eu quero dizer o seguinte: que não se entristeça se um dia, ou no seu pensamento, na sua atitude, no seu ato, o resultado não for o mesmo. Não ser o mesmo, como um jogador de futebol, um craque de futebol, o rei do futebol como o Pelé. Será que toda vez ele entrou com aquele ânimo? Por isso que em João diz assim, olha, tenha bom ânimo. Jesus estava dizendo, tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vencerá. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, gloriei, ou seja, se alegrei, tenha satisfação na tribulação. Ou seja, não é para você sair dando risada, sendo hipócrita, não, mas aprenda com a tribulação, porque ela te dá experiência, ela te traz resultado diferente, ela te dá esperança, ela te dá uma perspectiva de perseverança. Então, todos nós temos um dom, eu não sei qual é o seu dom, todos nós temos uma vocação, eu não sei qual é a sua vocação. Todos nós temos talento, eu não sei qual é o seu talento, como você está praticando o seu talento, mas eu quero dizer que a performance nossa, a nossa performance é todas iguais, é todas iguais, é todas iguais. Ou seja, tem dia que a gente não quer levantar, tem dia que a gente não quer falar com ninguém, tem dia que a gente não quer depender de ninguém, tem dia que a gente quer dizer assim, eu vou fechar a empresa, tem dia que a gente pensa, eu vou deixar de pregar, tem dia que a gente pensa, eu vou deixar de ensinar, eu vou deixar de louvar, eu vou deixar de liderar, eu vou deixar de praticar, eu não vou abandonar isso, eu vou abandonar aquilo, eu vou abandonar, ou seja, esse esporte, eu vou abandonar essa minha vocação, eu vou abandonar o meu talento, eu vou enterrar meu talento. Não, não, não. Quem te deu foi Deus. Entenda, tem dias maus, mas você não pode parar. Eu tô só na metade. Ou seja, só para concluir, eu lembrei de um moço de talento, um moço que interpretava sonho. Lembrei de um moço que tinha uma vocação. Lembrei de um moço que tinha talento para liderar. E disse que o pai dele disse: ô menino, você vai liderar todos nós? Você está dizendo que vai liderar o seu povo? E disse que aquele moço que tinha um talento, que tinha um dom de interpretar sonhos, que tinha uma vocação para liderança, José. Aquele moço José, ele foi
autoridade, foi rei em Israel. Deus o levantou, deu dom, deu vocação, deu talento a ele. Ou seja, deu o dom, vocacionou, e ele foi uma grande liderança, não só para o povo do Egito, como uma liderança para o seu povo, o povo de Israel. Nós vemos Davi, que tinha um talento com a sua harpa de escrever e tocar vários salmos. Foi vocacionado. Teve o talento para libertar o povo de Israel. Ô gigante! Libertar o povo de Israel. E nós vemos Davi, que era o menor da casa do seu pai. Quando Samuel chega na sua casa e olha e diz assim: está faltando aqui um talento diferente. Deus procura um dom diferente. Deus procura uma vocação diferente. Acabou-se os jovens desta casa, e ali Jessé diz: olha, tem um pequeno aí, tem um menor, ele está lá no pasto apacentando as ovelhas. Está apacentando ovelhas. Passou vários na frente do profeta Samuel. Passou os 6 irmãos mais velhos diante do profeta Samuel. E aí Deus olhou e disse: olha, para esse dom, para esse talento, para esta vocação, os 6 não serve. Serve para lutar no exército, serve para ser general, mas o talento e a vocação que eu estou chamando não tem. E aí Deus não erra casa, Deus não erra endereço, Deus não erra CPF, Deus não erra o DNA, Deus não erra a distância, Deus não erra no nevoeiro, Deus não erra na tempestade, Deus não erra no vulcão em chamas. Deus não erra. E aí Samuel disse: Deus não erra, mas eu erro. Será que eu vim na casa errada? Acabou-se os jovens desta casa. E aí teu menor. Aí quando fala teu menor, Deus fala: é o menor. Oh, glória! É o menor. Ninguém senta nesse banquete, ninguém senta em volta desta mesa até que chegue esse menor. Manda buscar o menor. E quando chega o menor, Deus fala: é esse aí. É esse aí que tem este talento. É esse aí que tem esta vocação. É esse aí que tem o dom. E eu vou usar ele com a performance dele. E aí nós vemos o rei Davi, o rei dos salmos, que teve grandes dificuldades. Teve hora que Davi não quis ir na guerra. E quando ele não foi na guerra, ele cometeu um erro. Ele assumiu o seu erro. Mas muitas das vezes talvez Davi quisesse parar. Mas se Davi, que é segundo o coração de Deus, Deus não levou em consideração a performance dele, a situação dele, será que Deus
Você que não é segundo o coração de Deus, mas é segundo a cruz do Calvário, segundo o sangue de Cristo, vertido ali naquela cruz. Nós vemos um outro que tinha uma criança, que para não morrer, para não ver morrer, para não ver ser sacrificado, Joquebede, aquela mãe, coloca num cesto, joga ali no rio Nilo, e aquele cesto tinha um lugar para parar. Aquele moço, que depois, quando Deus chama ele, e diz: Moisés, Moisés e Moisés, ô Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa, ela é santa. Moisés, você vai liderar o povo. Eu não tenho esse talento, eu não tenho essa vocação. Tem Arão, tem tantos outros, mas é você. E Moisés, teve performance de Moisés que ele quis parar. Teve dias que ele quis parar. Da esposa dele, diz: olha Moisés, não dá, para, né? Então, ou seja, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma vocação. Cuide da sua performance. Cuide do seu dia a dia. Tem dia que vai estar ruim. Tem dia que você vai estar cansado. Tem dia que você vai estar enfermo. Tem dia que você vai estar indisposto. Tem dia que você quer desistir. Tem dia que você quer pegar o sol com a mão. Tem dia que você vai nas estrelas. Tem dia que você desce no furacão. Tem dia que você quer enfiar a cabeça na terra. Mas é esse dia, é todo dia, é toda hora que você tem que manter sua performance. Vai sem querer mesmo. Vai pregar sem querer pregar. Vai louvar sem querer louvar. Vai ministrar sem querer ministrar. Vai ensinar sem querer ensinar. Vai! É assim que Deus quer te ver. Tá bom? Um bom dia e uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com essa mensagem. A sua performance, o seu dom, o seu talento. Aleluia! Deus conta com a sua vocação. Um abraço a todos. Aleluia!